Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, agora vamos trazer as notícias aí da tarde, né? O Vasco decidiu não renovar com mais um jogador, vamos saber quem é esse jogador aqui, ele vai ser devolvido ao seu clube. Também vamos falar aqui da busca do Vasco por um diretor de futebol. Nomes começam a ser especulados além do Alexandre Matos, vamos trazer um nome aqui que falou sobre a respeito, se ele tem interesse em vir trabalhar no Vasco. Também vamos falar aqui da situação de treinadores, o Dorival Júnior falou aí a respeito, se tem a possibilidade dele treinar o Vasco hoje. E também, meu amigo, um técnico português que gostaria de vir pro Vasco. Vamos falar tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Compartilha com seus amigos vascaínos pra ajudar o nosso canal aqui a continuar crescendo. A fase não anda nada fácil, o torcedor não tem interesse mais em ver nada do Vasco, em saber nada, mas aqueles que continuam aqui assistindo nossos vídeos, muito obrigado a todos vocês, queria agradecer demais a todos que estão aqui sempre assistindo diariamente nossos vídeos. Forte abraço aí. Bom, pessoal, o Vasco está fazendo uma grande limpeza aí no seu elenco, né? Hoje saiu mais uma notícia de que não irá renovar com mais um jogador. A gente já sabia do Andrei, né, que não vai ser mais jogador do Vasco em 2022. Agora o zagueiro Valber é o próximo aí a não ter o seu contrato renovado. Ele deverá ser devolvido ao Atlético Paranaense, ao clube que detém os seus direitos, e ele irá deixar o Vasco, né? Um jogador muito criticado. Não sei por que o Vasco contratou esse cara, né? Ele teria vindo a pedido técnico Lisca e poucos dias depois o Vasco fechar com esse jogador, o Lisca acabou sendo demitido, pedindo demissão do Vasco, né? E saiu do nosso clube. E o Valber ficou lá. E quando entrou, não foi capaz de corresponder à altura que o torcedor gostaria, né? O Vasco estava tomando muito gol em jogada aérea. E a contratação de um zagueiro era extremamente importante naquele momento. O Valber veio, não correspondeu ao que a gente esperava e, pelo contrário, né? Deixou muito a desejar. O futebol apresentado por esse jogador chega até a dar risada, né? Porque não tem condições. Depois de pouco tempo aí, após ser contratado, já tá sabendo aí que não vai ficar para a próxima temporada um jogador que não tem nada de excelente, né, para falar a verdade. Outros jogadores deverão deixar o Vasco também, a gente espera resolver a situação aí do Zeca, Marquinhos, Gabriel, o Hernando já vai deixar o Vasco, não tem como ele continuar. Também aí outros jogadores, como o caso do Morato, que também está emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Vasco. A gente espera que o Vasco resolva logo essa situação para começar logo o planejamento para a próxima temporada, porque o torcedor não quer ver mais esses caras entrando dentro de campo, como a gente viu no último jogo, né? Apesar do Morato ter feito o gol, mas você vê as bizarrices que ele fez dentro de campo, é um absurdo, tanto que levou aquele torcedor lá a xingar o Jorge Salgado, né, falando, olha o camisa 10 que o senhor contratou pro Vasco. O jogador tem culpa? Não. Quem tem culpa? Esse senhor aqui, ó, que prometeu milhões e milhões pro Vasco e só mentira. Ô Salgado, dá satisfação aqui, Salgado. Esse aqui é o famoso Pinóquio. É esse senhor aí, ó, esse velho que tá correndo aí, ó. Dá satisfação pra tua torcida aqui, Salgado. Camisa 10, seu é craque de bola demais, né? Vergonha, né? Dá satisfação pro pessoal aqui, ó. Sua torcida. Tem total razão, cara. É ridículo essa contratação do Morato e dar a camisa 10 ainda pro Morato, o cara que era reserva no Red Bull Bragantino. O que é Red Bull Bragantino na fila do pão perto do Vasco? É um time de empresa, lógico, empresa gigantesca, mas não tem tradição nenhuma e o cara era reserva nesse time, né? Lamentável o que aconteceu com o Vasco nessa temporada de 2021, péssimas contratações, e espero que nesse final de ano o Jorge Salgado, e juntamente com o novo diretor que virá para o Vasco, faça essa limpeza e saia todos esses jogadores que não foram capazes de levar o Vasco, que pelo contrário, pode deixar o Vasco do 10º para baixo, porque tudo indica que o Vasco não irá conseguir vencer nessas rodadas finais, pelo que a gente está assistindo aí. Bom, pessoal, nem tudo são saídas, né? O Vasco tenta resolver logo a situação da contratação de um diretor de futebol. E hoje o ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana, falou a respeito aí de uma possibilidade dele vir para o Vasco. Ele confirmou que não teve nenhuma procura ainda do Vasco, falou que não teve proposta, mas que seria uma grande oportunidade na sua carreira, seria aí um momento gigante para sua carreira como diretor de futebol, né? Ele trabalhou com muitos clubes lá no Paraná, também em Santa Catarina, e estava mais recentemente no Cruzeiro. Foi bastante criticado no Cruzeiro e o que levou a sua demissão. O torcedor do Cruzeiro odiava ele porque, lógico, né? Olha a campanha que o Cruzeiro fez na Série B, que vem fazendo nos últimos anos, e é um torcedor muito mais sofrido do que o torcedor do Vasco. E por ele não ter feito um bom trabalho no Cruzeiro, eu acredito que ele não
irá fazer um bom trabalho também no Vasco. Eu acho que o Vasco tem que buscar outro nome, o nome que eu já falei aqui inúmeras vezes, que é o nome que eu quero, o nome que o torcedor vascaíno, a maioria pelo menos, quer ver no Vasco, é o do Alexandre Matos, diretor experiente, claro. Custa caro, o Vasco vai ter que pôr a mão no bolso, mas tem que pagar caro pelos erros que cometeu nessa temporada. Era pro Vasco estar na primeira divisão, mas devido aí à inexperiência dessa diretoria, a fraqueza do Jorge Salgado como presidente do Vasco, o Vasco pagou caro e muito caro permanecendo na Série B pelas escolhas do seu diretor fraquíssimo, o Alexandre Pássaro, que trouxe esse resto aí pro Vasco, né? Esses jogadores medíocres. E agora a gente espera que venha aí ou o Alexandre Matos, que ele seja o cara, que o Vasco contrate ele, porque somente ele, na minha opinião, todos esses nomes que estão disponíveis no mercado é capaz de ajudar o Vasco. Os outros não têm experiência suficiente para um time da grandeza do Vasco, pelo momento que o Vasco está passando. Um diretor de futebol tem que entender que o Vasco está jogando a 5ª temporada na Série B, que tem aí, sem dúvida nenhuma, no mínimo, entre as 3 maiores torcidas do Brasil, está jogando a Série B. Ele tem que saber, ele tem que ter ciência que o compromisso dele com o clube é muito maior do que qualquer outra coisa, porque ele está carregando milhões e milhões de torcedores para apoiar o Vasco, para tentar fazer o Vasco jogar, para torcer pelo Vasco, para tentar fazer o Vasco voltar para a primeira divisão. É isso que esse diretor, o próximo treinador que vir pro Vasco tem que entender isso e, lógico, contratar jogadores que sabem honrar a Cruz de Malta, coisa que esse bando aí que está no Vasco ainda, que ainda não saíram, mas que está no Vasco, que deixaram o Vasco na Série B, não sabem e nunca irão saber, porque eles são um bando de incompetentes. Eu queria muito que o Jorge Salgado pedisse aí renúncia, ele fosse aí chutado de São Januário, mas infelizmente não é assim que funcionam as coisas no Vasco, é sempre golpe atrás de golpe. Não quero ver mais isso acontecendo no clube, mas todo ano de eleição é isso que acontece no Vasco e o candidato que o torcedor quer nunca vai poder ser eleito. Isso eu acho que nunca vai existir no Vasco, porque as pessoas achavam, o Eurico morreu, acabou, ninguém vai mais roubar o Vasco. E não é bem assim, né? Não é isso que a gente tá vendo um cenário muito pior do que realmente quando era com o Eurico Miranda. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome aí do Rodrigo Pastana, se você acha que seria um bom nome aí para ser diretor do Vasco. Bom, e para fechar, vamos falar da situação de treinadores, né? Hoje um treinador foi especulado no Vasco aí, o treinador Antônio Oliveira, né? Português, que trabalhou mais recentemente no Atlético Paranaense, está atualmente sem clube. O treinador aí da nova geração, se eu não me engano, ele tem 38 ou 39 anos apenas, ou menos que isso, mas é um treinador bem jovem. Ele estava trabalhando no Atlético Paranaense, não conseguiu os resultados esperados, acabou saindo e deu uma entrevista falando que tem o interesse de retornar para o Brasil. Foi falado o nome do Vasco aí no meio, perguntaram a ele se ele tinha interesse de treinar o Vasco, ele disse que lógico, né? Claro, poderia sim ser uma grande casa para ele, já que ele é português, né? O Vasco, Portugal, tudo tem a ver. O que a gente viu com o Ricardo Sapinto, que era um nome até mais experiente, com o Antônio Oliveira, em tese, assim, por ter dirigido mais times até mais de peso, como o Sport Braga, lá em Portugal, não deu certo em nenhum sentido vindo treinar o Vasco. Não sei se o Antônio Oliveira é um nome que me agradaria tanto assim, e também eu acho que ao torcedor vascaíno, até porque ele não tem tanta experiência assim larga no futebol. Apesar do técnico lá do Palmeiras, Abel Ferreira, ter dado muito certo, mas ele estava bem lá no futebol grego, né? Quando foi pro Palmeiras, o time dele, o PAOK, que inclusive é o time que o Léo Matos defendeu antes de vir pro Vasco, o Léo Jabá estava na Champions League. O cara saiu de lá e veio pro Palmeiras. Não é o caso do Antônio Oliveira e muito menos o caso do Ricardo Sapinto na época que ele veio treinar o Vasco. Não sei se esse nome me agrada. Outro nome que foi especulado aí à tarde e que falou a respeito de uma situação de vir pro Vasco é o Dorival Júnior. Eu até falei aqui algumas vezes no canal, até no vídeo de hoje mais cedo eu falei do Dorival Júnior, que outras oportunidades rechaçou totalmente a volta pro Vasco, disse que não queria vir treinar o Vasco, sempre alegou problemas pessoais e que estava tentando fechar com o clube da Arábia e nunca fechou com o Vasco, né? Ele até deu declarações falando que queria voltar pro Santos, pegar um trabalho e treinar o Santos. Não é o caso agora, porque o Santos está lá com o Fábio Carille e o Vasco tenta ir à contratação de um treinador, e o Dorival Júnior falou a respeito do Vasco, disse que não tem problema nenhum em vir treinar o nosso time. E pelas pesquisas que eu andei olhando aí de enquetes, perguntando qual treinador você gostaria, o Dorival Júnior está mais à frente dos demais. Por exemplo, o Roger Machado tem total rejeição do torcedor vascaíno e o Dorival Júnior seria o nome preferido aí para vir dirigir o Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome desse português, Antônio Oliveira, ou se você prefere, quem sabe, o Dorival Júnior ou outro nome para vir treinar o Vasco. Se fala também Mano Menezes, Guto Ferreira, o próprio Roger Machado, entre vários nomes aí que estão sendo já especulados no Vasco.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!